Olá, meus amigos, estamos começando o nosso planejamento de trabalho desse sábado, o dia com a maior quantidade de jogos do final de semana e da semana, né, obviamente. Então, eu já vou te adiantar que esse vai sim ser um episódio de Game of Thrones. Você vai passar pelo menos uns 40 minutos aqui, a não ser que o meu editor seja ninja, tá? E eu também vou tentar acelerar, claro, não vou te deixar na mão. Mas eu te dou uma dica para você utilizar o sistema aqui de capítulos, tá? Para você já ir para o jogo que você quer. O grande destaque no Campeonato Brasileiro, aliás, tem alguns, mas o grande destaque é o Botafogo enfrentando em casa o Cuiabá, e caso vença o Cuiabá, uma cotação ali de Bayern de Munique, hein? E caso vença o Cuiabá, o Botafogo pode, dependendo do resultado do Palmeiras, estou gravando esse vídeo antes, ter aberto 9, 8 ou se mantido com 6 pontos na liderança. Também existe a possibilidade do Botafogo vacilar, claro. Última vez que enfrentou um time da parte de baixo da tabela, que foi o Criciúma também, o Botafogo não venceu. Saiu na frente no finalzinho do jogo, mas acabou tomando um empate depois do gol do Viseu. Além desse jogo do Botafogo, nós temos disputa contra o rebaixamento, né, para se distanciar ainda mais entre Vitória e Corinthians. Juventude também tentando escapar. O Fortaleza ainda pensando em título, ou pensando pelo menos na segunda colocação, contra um Vasco que já, pelo visto, não tem muito o que fazer mais no campeonato. Criciúma tentando escapar, ou se distanciar da zona de rebaixamento contra um Cruzeiro que vem super ameaçado em relação ao que vem produzindo antes da final contra o Racing, né? O Cruzeiro que com esse novo trabalho do Diniz ainda não conseguiu vencer no Brasileirão. A única vitória do Diniz foi contra o Lanús na Sul-Americana, mas no Brasileiro não deu resultado, perdeu para o Flamengo agora, foi um favorito que se complicou. Atlético Goianiense e Bragantino é um Bragantino que tenta escapar e um Atlético Goianiense virtualmente rebaixado, mesmo tendo vencido o Galo, e um Atlético Paranaense que fez o tal pacto para poder fugir do rebaixamento, mas ainda não deu resultado não, viu? O pacto não funcionou tanto assim não. Venceu o Cruzeiro com um homem a menos, mas perdeu pro Vitória, né? Rolou até meme do Vitória. E o Atlético Paranaense vai ter que colocar de fato esse pacto em dia para poder escapar, porque tá numa situação bem complexa, não tá pontuando em casa, ou tá pontuando menos do que deveria em casa, e fora de casa vai ficar ainda mais difícil, porque o São Paulo quer essa vaga dentro do G6 de qualquer maneira, e o São Paulo ainda pode chegar numa vaga de G4. O São Paulo que venceu fora de casa a equipe do Bahia muito bem, por sinal, e é favorito contra o CAP. No cenário europeu, a gente tem Alemanha, o Bayern de Munique pega o São Paulo, Borussia Dortmund pega o Mainz e o Leverkusen pega o Bochum. Ainda temos Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Na Itália, o Milan pega o Cagliari e a Juventus enfrenta a Torino. E na Espanha, Real Madrid enfrenta o Sassuolo, pressionado depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões para o Milan. E na Inglaterra, Brighton e Manchester City, depois de tomar um cacete para o Sporting fora de casa, o City volta para casa com o rabo entre as pernas e tenta vencer o Brighton. E o líder da Premier League, Liverpool, enfrenta o Aston Villa, time visitante muito forte, um dos líderes da Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, o maior dia em relação à quantidade de jogos da semana, dia 9 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento com Real Madrid e Osasuna. O Real Madrid pressionado, né? É impressionante como vai do céu ao inferno, né? As equipes, as análises e tudo mais. O Real Madrid com o Ancelotti sempre foi um time muito confiável, mas parece que a coisa por lá não está encaixando tanto. A cotação do Real nesse jogo é extremamente esmagada e fica até difícil da gente pensar em outro cenário que não seja algo a favor da equipe do Madrid, né? O último jogo do Real Madrid, para quem não se lembra, além da Liga dos Campeões, foi uma derrota em casa acachapante para o Barcelona. Um pequeno cacetinho de 4-0 com direito a show do Barça em pleno Bernabéu. Aí depois disso o Real emendou uma derrota para o Milan, segundo maior campeão da Champions, dentro da sua casa também chegou a 2 derrotas na competição e está lá embaixo na zona de playoff ainda, nem na zona de classificação direta. É terra arrasada? Não acho que seja. Tá, o Real Madrid tem plenas condições aqui de vencer o Osasuna, afinal de contas o Osasuna só venceu uma mísera partida fora de casa, empatou 2, saiu na frente menos do que o Real Madrid, marcou bem menos gols, sofreu um gol a mais, enfim, o aproveitamento do Osasuna é bem abaixo, o Real Madrid tem tudo para vencer. Entretanto, essa cotação é o nosso problema, né? Aqui para você que é um trader, você tem um caminho, você vai provavelmente buscar um back favorito ao Real, né? Se você é um trader, se você trabalha na minha parceira aqui na Betfair, tem link aqui embaixo para você. Se você já sabe trabalhar o back favorito, aproveitando a estabilidade do mercado, você vai trabalhar esse jogo provavelmente com tranquilidade. Se você não sabe, você vai aprender utilizando aí o curso no YouTube ou aqui no meu blog. O link está aqui embaixo, tá? E óbvio, vai criar sua conta na minha parceira Betfair. Se você é um punter, talvez seja um jogo um pouco mais difícil. Você vai precisar de alguns cenários para encaixar uma metodologia. Por exemplo, você pode esperar um Real Madrid tendo dificuldade de marcar no primeiro tempo para tentar buscar uma vitória tardia.
ou você pode achar que o Real Madrid contra o Osasuna vai fazer o Osasuna pagar o pato dessas duas derrotas na La Liga e na Champions. E aí pode buscar uma vitória do Real por mais do que 2 gols de diferença, no caso. Fica a teu critério na tua precificação dentro do seu método. Não vou te induzir ao que você tem que fazer. Mas o fato é que pegar essa odd a 1,18 seca não vai te levar a lugar nenhum. Nem para aposta seca, nem para aposta múltipla, nem para bilhetinho, nem para nada. Tá? Essa cotação já está inclusa toda a margem da casa de apostas, a gente está cansado de falar isso por aqui, tá? Para você que é um trader, você pegando o Real Madrid com estabilidade, com domínio, com massacre, você vai aproveitar bons momentos a favor do Real. Agora, como um punter, eu não te aconselho, tá? Se você, óbvio, encontrar um Real Madrid aqui vencendo por mais de 2 gols de diferença e quiser trabalhar o mercado de over goals, também pode ser interessante, tá? Lembre-se que o Osasuna só perdeu 3 partidas no campeonato, 2 delas foram fora de casa, e o Osasuna sofreu relativamente até pouco fora de casa. Não é um time que sofre tanto, tá? Comparado aqui embaixo com as outras equipes. Mas o que o Osasuna vai precisar para conseguir pontuar, pelo menos no Bernabéu, é segurar a pressão dos caras, e os caras estão pressionados, né? Isso é verdade. Real Madrid pode sofrer com contra-ataque, é óbvio, né? Você pode ter esse tipo de problema com o Osasuna. Afinal de contas, o Osasuna não tem um aproveitamento tão mal assim nas finalizações, é um pouquinho pior só do que o do Real Madrid, mas não é uma equipe que consegue finalizar tanto no gol. Tanto é que não consegue chegar nem a uma média de 1 gol por jogo. Por quê? Porque ele tem uma média de 2,8 finalizações no alvo fora de casa, mas para ele marcar um gol, ele precisa chutar 3,5. Então ele vai precisar melhorar esse aproveitamento se ele quiser marcar um gol aqui no Real Madrid. O Real é muito mais goleador no segundo tempo. Isso dá uma motivação caso você queira tentar esperar a cotação do Real subir, valorizar para você pegar, tá bom? Esse é um jogo interessante para você ficar de olho às 10 horas da manhã. Vamos fazer um combo de Alemanha agora às 11h30? Temos Mainz e Borussia Dortmund, a cotação do Dortmund a 2, ou seja, temos de fato um favorito por aqui. Porém, eu vou levantar uma informação e aí você me diz se vale a pena a gente ter essa confiança no Dortmund ou não. O Dortmund ele é 5º colocado na tabela, né? Ele está bem distante já do Bayern de Munique. E olha fora de casa o desempenho do Dortmund. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. 3 vezes mais gols sofridos do que gols marcados. O Mainz dentro de casa é um dos piores mandantes. Nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas, também quase 3 vezes mais gols sofridos que marcados. Então nós temos um péssimo mandante contra um péssimo visitante. Por si só a gente já tem um receio, né? Nos últimos jogos do Dortmund fora de casa, ele perdeu para o Stuttgart por 5-1, ele perdeu para o Union Berlin por 2-1, ele perdeu para o Augsburg por 2-1, e ele perdeu para o Wolfsburg na Pokal por 1-0, além de ter perdido para o Real Madrid por uma goleada também. O Mainz, dentro de casa, tomou 4 do Bayern na Pokal, empatou 1-1 com o Borussia Mönchengladbach, perdeu 2-0 para o Leipzig, perdeu 2-0 para o Heidenheim e perdeu 2-1 para o Werder Bremen, tá? Então, é uma situação difícil de se analisar por aqui. O favoritismo do Dortmund, nesse caso, ele se sustenta pela camisa, né? O momento do Dortmund fora é muito ruim. Tudo bem, o Dortmund vem de vitória na Liga dos Campeões e também na Bundesliga em casa, venceu o Leipzig e venceu o Sturm Graz por apenas 1-0, isso é preocupante, mas venceu. O máximo que sustenta esse preço é o peso da camisa. Estou até dando uma olhada com mais carinho aqui no histórico entre as duas equipes para ver se eu encontro de fato alguma coisa mais relevante. Deixa eu ver se no confronto direto a gente tem alguma informação. Ó, o Mainz, ele não perde para a equipe do Dortmund nas últimas 3 partidas, não perdeu. E o Dortmund sofreu gol para o Mainz nas últimas 4. O over 2,5 aconteceu em 5 de 7 e o ambas marcam em 6 de 8. Então é um confronto, não sei se você vai concordar comigo, é um confronto muito mais pautado para gols, para um favorito poder se complicar por aqui, porque o Dortmund não vem jogando bem fora de casa. Aí a gente pode pensar no cenário de 2,5, com uma cotação mais elevada pode ser interessante. A gente pode pensar no cenário de correção de preço do Dortmund, o Mainz pode começar muito bem. A gente pode pensar no cenário de ambas marcam, que está com uma cotação ruim, mas pode vir a subir ao longo do jogo, concorda? Do que ficar se envolvendo aqui no mercado de resultados e apostando a favor do favorito só pelo peso da camisa. Ah, mas o Dortmund pode enfiar 4-0. Claro que pode, mas não vem dando esse cheiro, né? Esse sabor pra gente. O Dortmund já é um time safado por si só. Eu falo sempre pra vocês que o Dortmund não tá na minha prateleira de times confiáveis. Mas na Alemanha, fora de casa, realmente não tem sido fácil. Vai enfrentar um adversário ruim também? Vai. Mas eu prefiro olhar muito mais pra gols de duas equipes ruins se degladiando, né, niveladas por baixo, do que propriamente pensar num cenário a favor do Dortmund. Já vamos emendar aqui para falar de São Paulo e Bayern de Munique.
aqui nós temos o líder da competição contra uma equipe lá embaixo na tabela. O São Paulo nesse momento está na 15ª colocação. Eu acho um cenário muito mais tranquilo de se trabalhar um back ao Bayern de Munique, né? O Bayern vem numa fase muito boa. Na Liga dos Campeões agora venceu o Benfica por 1-0. Tinha goleado o União Berlim na Bundesliga. Tinha eliminado o Mainz da Pokal por 4-0. Venceu o Bochum também fora de casa. Tomou um cacete, é verdade, do Barcelona. Também perdeu para o Aston Villa, mas já está se recuperando. E, sinceramente, esse time do Company na Bundesliga tá voando. Um ataque absurdo, tá? Então, pra mim, é o São Paulo que tem que tomar cuidado aqui. Se o Bayern de Munique dominar o jogo, a gente pode trabalhar esse back favorito. Mesma coisa do Real Madrid. A diferença aqui é que o Bayern passa muito mais confiança hoje, né? Mas ainda acha uma cotação esmagada se você quer trabalhar como um punter, deixar correr até o final, fazer múltipla, bilhetinho. É uma cotação esmagada. Dá para tentar esperar um pouquinho mais, só que o Bayern não tem deixado de esperar tanto, tá? O que o Bayern tem feito é vencido por mais do que um gol de diferença na Bundesliga. Ó, 4 gols de diferença, 5 gols de diferença, 3 gols de diferença. Então dá para você pensar no handicap asiático. O Bayern vencendo por mais do que 2 gols de diferença ou por 2 gols de diferença, um handicap menos 1,25 ou menos 2,25 pode ser interessante. Dá para falar, óbvio, que o 2,5 aqui é chover no molhado, né? A gente pode pensar nesse cenário de pelo menos 2 ou 3 gols aqui. O ambas marcam, ele não é impossível, tá? O mercado ele tá colocando como 1,80, até tá acreditando. O São Paulo não é uma equipe boba. Marcou contra o Borussia Dortmund fora de casa, só que em casa ainda não conseguiu marcar nenhum mísero gol, acredita? Dá pra ver aqui, ó, na classificação dentro de casa, o São Paulo não conseguiu marcar nenhum golzinho, então na real esse ambas marcam parece uma pegadinha, né? Pra valer a pena esse risco de um time que vai jogar contra o poderoso Bayern, que sofreu 6 gols apenas em 5 jogos, e ainda não marcou dentro de casa, esse ambas marcam deveria estar 2,30, 2,40 e não 1,80, uma cotação esmagada para te chamar realmente pro buraco. Pode acontecer? Pode, mas o risco não compensa. Se for uma cotação mais elevada, aí a gente pode até pensar em se arriscar, tá? Para finalizar, vamos falar também sobre Bochum e Leverkusen. Já que a gente tem falando agora do líder atual, a gente também tem que falar do antigo líder, né, o atual campeão da competição, o Leverkusen enfrentando o Bochum. Nesse caso, a gente já consegue ver um Bochum que está caminhando a passos largos para cair. Na temporada passada, o Bochum flertou, ficou na relegation, conseguiu se safar de não cair direto, ficar na relegation, enfrentou um Fortuna que não estava tão preparado, né? O Fortuna abriu um 3-0 no primeiro jogo, acabou tomando depois uma reviravolta nos penais, o Bochum ficou. Mas não aprendeu nada com isso, o Bochum continuou numa fase muito ruim, não venceu nenhuma na competição e perdeu 8 das 9 partidas que disputou, então é muito difícil a gente dizer que o Leverkusen não é sim um grande favorito. Até porque o Leverkusen vem de um cacete sofrido para o Liverpool por 4-0, né? Então tem um campo aqui para dar uma resposta, e eu acho que esse back favorito ao Leverkusen pode ser estudado se você é um trader, né? Pode ser encaixado, mas eu ainda fico mais interessado no mercado de gols. Olha só, das últimas vezes que eles se enfrentaram, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, é um jogo cabível para a gente pensar até numa possibilidade de 3,5 por aqui. Tá? Pela fase do Bochum, se o Leverkusen abrir 2 gols de diferença aqui, por exemplo, a gente tem um jogo virando um pandemônio, né? Vai ser realmente um jogo muito aberto, então não duvido até de uma possibilidade para 3,5 gols, até porque a odd do 2,5 tá horrorosa. Não duvido de um ambas marcam por aqui, tá? De fato não duvido, o Bochum nessa fase horrorosa ele vai para cima de qualquer maneira, ele pode vir a buscar o seu gol também, mas com essa cotação não é tão bom assim, tá? Então eu ficaria de olho muito mais num jogo para gols do que estar a favor do Leverkusen, a não ser que você seja um trader que encontra um Leverkusen dominante. Aí sim pode ser interessante. Agora, para você que é um punter, acho que nenhum handicap no Leverkusen eu te indicaria. Acho que eu iria muito mais pensar no mercado de gols mesmo, tá bom? 2h30 da tarde nós temos Brighton e City. Jogo do City logo após o cacete que ele tomou em Portugal por 4-1 contra o Sporting. Foi um jogo onde a gente viu toda a força do Gyökeres, que na minha opinião não vai demorar a aparecer numa Premier League, até mesmo na possibilidade do Manchester United, né? Seu treinador Rubem Amorim foi para lá. O time do City vem de 3 derrotas consecutivas fora de casa, 2-1 e eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Tottenham, 2-1 para o Bournemouth na Premier League e 4-1 agora na Champions. Marcou em todos os jogos, mas sofreu 2 ou mais gols em cada um deles. Não é comum isso para o City, tá? Não quer dizer também que o City vai recuperar as vitórias contra o Brighton, porque o Brighton é um time muito chato de se enfrentar. Vem de derrota para o Liverpool, mas saiu na frente do Liverpool, complicou a vida do Liverpool, obrigou o Liverpool a virar o jogo, perdeu para o Liverpool também na Copa da Liga Inglesa e ele foi eliminado, vinha de empate 2-2 contra o Wolverhampton e venceu o Newcastle fora de casa por 1-0. Sabe quem perdeu para o Newcastle lá? O City. Sabe quem perdeu para o Newcastle lá também?
o Arsenal. Então é uma equipe muito, muito chata de se enfrentar. Das últimas vezes, o City, claro, tem um domínio completo aqui, ó, teve uma vitória do Brighton somente em 2021, mas é um Brighton que quase sempre consegue marcar gol aqui na equipe do City. Tá? Para mim, a gente pode olhar para uma correção de preço nesse jogo, ou seja, um City não começando às vezes tão bem e tendo o seu preço corrigido, ou até mesmo um City dando uma resposta depois de 3 derrotas fora de casa e depois de uma grande derrota sofrida para o Sporting, tendo muito mais objetividade e muito mais agressividade em campo, podendo ter uma cotação derretendo ou a cotação do Brighton subindo, tá? Se você, que é um punter, encontrar o City jogando dessa maneira, dá para pensar até numa vitória do City por aqui, né? O Guardiola é um treinador que não costuma aceitar muito essas sequências de derrota. O time dele costuma responder muito rapidamente. Eu não duvido de um jogo para gols, ó, dos últimos jogos entre eles, deixa eu colar aqui embaixo, que eu tava vendo essa informação agora há pouco. Dos últimos jogos entre eles, o over 2,5 aconteceu em 6 dos últimos 7 e o ambas marcam em 5 dos últimos 7. O City saiu na frente nas últimas 10 partidas consecutivas e também venceu o primeiro tempo em 80% das últimas 10 e não perdeu para o Brighton nas últimas 6 partidas. Então é sim um City favorito, eu vou concordar com esse preço, mas eu vou olhar com muito carinho para o ambas marcam aqui, com uma cotação mais elevada, não essa daqui de 1,53, e também vou olhar com muito carinho para um jogo para pelo menos 3 gols, também com uma cotação um pouco mais elevada, tá? Se você é um punter, eu acho que é um caminho interessante ficar de olho numa vitória do City, desde que você tenha pelo menos uma cotação próxima de 2, para valer o risco, tá? O City venceu a maioria dos confrontos contra o Brighton, mas ainda assim a fase do City me preocupa um pouco. Tem que ver como que o City vai reagir, tá bom? Antes da gente entrar no Brasileirão, que eu quero fazer um agregado de todos os jogos do Brasileiro, porque eu acho que todos eles são importantes, eu quero pedir uma licença para a gente poder falar sobre 2 jogos europeus. O primeiro é Juventus e Torino. Acho que o Milan com o Cagliari também pode ser um jogo complementar interessante, tá? O problema é o horário, mas dá para fazer também. Mas eu queria fazer muito Juventus e Torino. A Torino, ela vem numa queda repentina. Começou muito bem o campeonato, mas vem numa queda repentina. O Torino já está aqui na 10ª colocação. Os últimos jogos do Torino não foram nada bons. O Torino vem numa sequência de derrotas gigantesca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Tá? Então a Juventus pode tentar aproveitar isso daí. A Juventus não vem de bom resultado na Champions, empatou com o Lille fora de casa, estava perdendo até o segundo tempo, mas vem de uma boa vitória contra a Udinese, que também começou bem o campeonato, só que tinha vacilado em casa contra o Parma e tinha feito até um grande jogo contra a equipe da Inter de Milão. É uma cotação justa, na minha opinião, mas o Torino, ele não é um time ruim, ele tá numa fase ruim, ele tá numa fase de queda. Então é bom tomar um pouco de cuidado com isso daqui, tá? Mas eu sinceramente acredito que a gente pode ter uma boa opção aqui para trabalhar uma correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, a Juventus venceu em casa 1, 2, aqui empatou e depois voltou a vencer aqui 3, 4. Então, a maioria das vezes que a Juventus enfrenta o Torino, ou ela empata ou ela vence. Mas, se você é um punter, você pode tentar buscar uma cotação um pouquinho mais elevada. Por quê? A Torino, numa fase tão ruim como ela está vivendo, muito provavelmente ela vai tentar segurar a Juve. Tentando segurar a Juventus pode ter um pouco mais de dificuldade para marcar o seu gol e você pode tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Se você é um trader, você pode até especular estar a favor da Juventus desde o primeiro tempo, desde que ela esteja dominando o jogo completamente, mas toma um pouco de cuidado com os contra-ataques do Torino, tá? Outro jogo que eu olharia às 5 horas, ali no meio do Campeonato Brasileiro, é Liverpool e Aston Villa. Nós temos uma situação aqui de um líder do campeonato enfrentando um excelente visitante. O Liverpool aproveitou muito bem o vacilo do Arsenal, o vacilo do Chelsea e o vacilo do City para disparar na liderança. Outro que aproveitou muito bem foi o Forest, né? A gente pode até comentar do Forest para jogo extra durante o domingo. O Liverpool tem uma cotação de 1,44 e pega um dos melhores visitantes da competição. Aston Villa só perdeu uma partida. Vamos entender aqui como é que vem sendo o histórico desse confronto. Dentro de casa, em Anfield, né? O Liverpool venceu por 3-0, empatou 1-1, venceu por 1-0, 2-1 e venceu por 2-0. Então, das últimas vezes, o Liverpool não perdeu em casa para o Aston Villa. O Liverpool não perde, no geral, para o Aston Villa nas últimas 8 partidas. O Villa sofreu nas últimas 10 consecutivas contra o Liverpool. O over 2,5 é muito frequente, em 4 de 5. O ambas marcam é muito frequente, em 4 de 5. Tá? Então é um jogo que a gente pode ficar de olho sim, numa possibilidade de vitória do Liverpool, mas o que me preocupa? O Liverpool saiu atrás do Brighton, o Liverpool não teve um início tão avassalador assim contra o Leipzig. Então essa cotação de 1,44, se você vem para trabalhar esse back Liverpool, tem que ser pautada numa leitura de jogo muito boa, se você é um trader. Olha só a condição do Aston Villa.
O Aston Villa saiu na frente em 60% dos jogos fora e não falhou em marcar em nenhum jogo. O Liverpool também saiu na frente em 60% dos jogos em casa. Então são duas equipes que costumam abrir o placar. Então você precisa de um Liverpool muito ligado para bloquear esses contra-ataques do Aston Villa. Outra coisa que me preocupa, o Aston Villa precisa de 2.2 de finalizações no alvo para poder marcar um gol. O Liverpool precisa de 4.89. A finalização, a média de aproveitamento do Aston Villa é muito melhor. Então você pode tomar um gol contra a posição aqui sim, quando você estiver, por exemplo, a favor do Liverpool. Então estar a favor do Liverpool, obviamente já inclui todo o risco de jogar contra o Aston Villa, mas também a questão de aproveitamento de contra-ataque. Então dosa esse risco na hora de se posicionar. Se você é um punter, também já coloca isso na sua precificação. Tenta buscar uma cotação um pouquinho mais elevada. Como no cenário de confronto entre eles, o 2,5 tem acontecido com muita frequência, essa odd acima de 2 me agrada. O ambas marcam também acontece com muita frequência, essa odd próximo de 2 também me agrada. O Liverpool para vencer aqui já é um pouco mais complexo. Eu acredito numa vitória, mas eu pegaria uma cotação um pouco mais elevada, tá? Para mim, pelo fato do Aston Villa ser uma equipe que só perdeu uma partida fora de casa, é um Liverpool que pode se complicar por aqui. Eu não estou dizendo que o Liverpool não vai vencer. Eu só estou dizendo que o Aston Villa tem a capacidade de abrir o placar. O Aston Villa, por exemplo, pode segurar o Liverpool até os 60, 70 minutos. Isso é uma forma de complicação. Forçar o Liverpool a virar o jogo, forçar o Liverpool a buscar um empate no final, ou forçar o Liverpool a vencer só no final. Isso é uma forma de complicação que vai fazer a cotação do favorito subir, tá? Temos, obviamente, um cenário onde o Liverpool vence com facilidade, mas diante de um adversário tão forte e de um dos líderes da Liga dos Campeões, eu não acho que o Liverpool vai ter tanta facilidade assim, então toma um pouco de cuidado por aqui. Vamos falar sobre o Brasileirão agora? Bom, vamos ao nosso combão de Campeonato Brasileiro, afinal de contas não daria para deixar nenhuma partida de fora, são muitas partidas importantes nessa 33ª rodada, essa continuação de 33ª rodada, né? Começando com Vitória e Corinthians, um jogo parelho. Corinthians vem de uma grande vitória no derby contra o Palmeiras e o Vitória também vem de uma grande vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, que obviamente colocou o Vitória mais longe da zona de rebaixamento, as duas equipes aqui com 38 pontos. Eu acredito que a equipe que vencer esse jogo, se houver um vencedor por aqui, praticamente está salvo, tá? Numa 33ª rodada, com 41 pontos, pô, já tá muito próximo de escapar. O empate ainda não é ruim, mas também não é tão bom, né? E claro, pro derrotado fica aquela sensação perigosa, tá? O Vitória vem de 3 vitórias consecutivas dentro de casa e o Corinthians venceu o último jogo fora de casa contra a equipe do Cuiabá. Para mim, inicialmente trabalharia aqui uma correção de preço. Tomaria muito cuidado se você gosta do mercado de gols para explorar alguma coisa aqui, porque como é um confronto direto, 1-0 já é goleada. Então eu não viria com muita expectativa para gols no pré. Eu trabalharia gols se fosse Vitória vencendo por 2-0, Corinthians vencendo por 2-0, porque você já tem um cenário de alívio, né, de pressão saindo de um time e passando para o outro. Aí sim. De resto, eu trabalharia só aqui um cenário de correção de preço. Para você que é um punter, eu não tenho embasamento, mesmo Vitória vindo de 3 vitórias consecutivas, para te indicar uma equipe ou outra. Sei que a partida que o Corinthians fez contra o Palmeiras foi muito boa, muito. Corinthians numa garra absurda. Pode repetir isso contra o Vitória, mas ainda assim, eu acho que é um jogo muito difícil de se indicar um vencedor, tá? O que a gente pode ver de informação aqui é o Vitória sai na frente com muito mais frequência do que o Corinthians. O Corinthians só venceu 2 partidas fora de casa até o momento, uma agora recentemente contra o Cuiabá e a outra contra o Bahia. O Corinthians tem um aproveitamento muito ruim fora de casa em finalizações. O primeiro tempo do Vitória é melhor e o segundo tempo das duas equipes é ruim em relação a gols sofridos. Então a gente pode concluir que é um segundo tempo mais over, né? O Corinthians é muito bom na bola aérea e o Vitória tem sofrido bastante gol de cabeça. Então as bolas paradas podem ser interessantes por aqui. Botafogo e Cuiabá, talvez o jogo mais importante do dia quando a gente fala de cenário de título. Se o Botafogo vencer o Cuiabá, dependendo do resultado do Palmeiras, né? Você tá vendo esse jogo um pouquinho antes de começar Palmeiras e Grêmio, se eu não me engano, você tá vendo esse vídeo, você sabe que o Botafogo pode chegar a ficar 3 pontos de diferença se o Palmeiras vence e o Botafogo perde. Pode ser uma diferença que se mantém em 6 se o resultado do Palmeiras for igual ao do Botafogo e pode ser uma vantagem que aumenta para 8 ou para 9 pontos. De qualquer maneira, o Botafogo vencendo esse jogo aqui, ele fica muito mais próximo do título, principalmente se o Palmeiras vacilar. A última vez que o Botafogo recebeu um time de cotação tão alta assim, que foi o Criciúma, o Botafogo vacilou no Maracanã, né? Foi um
domínio completo do Botafogo, mas ele acabou vacilando no final, logo depois de marcar, foi uma desatenção. Mas o jogo que o Botafogo fez no clássico contra o Vasco foi muito bom. Em 10 minutos o Botafogo resolveu o jogo. O que me complica nesse jogo é só a cotação. Eu não trabalho cotações desse calibre no Campeonato Brasileiro. Nem como um trader, nem como um punter. Eu sei que o Botafogo pode calar minha boca, ele pode fazer 5-0 no Cuiabá, mas eu não trabalho esse tipo de cotação. Então, o que eu posso fazer por aqui se eu sou um trader? Eu posso esperar o Botafogo realmente me dar um padrão de Bayern de Munique e aí abrir uma sessão para trabalhar um back favorito, se o mercado assim estabilizar. Eu posso talvez esperar uma cotação do Botafogo mais elevada para tentar, né, gastar uma moeda a favor do Botafogo no segundo tempo, mas ainda assim, quando a gente tem um super favorito em campo desse jeito, todas as cotações ficam esmagadas. Então você vai ter um over 1,5 esmagado, over 2,5 esmagado, todos os cenários de gols vão estar esmagados. O Botafogo, ele saiu na frente em 63% dos seus jogos em casa, tem um aproveitamento de quase 70%, é uma equipe que não perde há 6 partidas em casa. Realmente é muito forte. Pega um Cuiabá que não vence há muito tempo. O Cuiabá venceu só 3 partidas fora de casa. Não é uma equipe que tem saído tanto na frente do placar. Foi-se o tempo que o Cuiabá assustava, né? O Cuiabá chegou a vencer o São Paulo no Morumbi. O Cuiabá chegou a empatar com a equipe do Flamengo. O Cuiabá chegou a vencer o Bahia lá no início. Mas hoje em dia o Cuiabá já não consegue fazer tanta coisa. E o problema é que o Cuiabá, nesse momento, está muito mais próximo do rebaixamento do que de escapar. Inclusive, uma derrota do Cuiabá para o Botafogo pode já meio que colocar o Cuiabá na segunda divisão, né? Mesmo que o Cuiabá ainda tenha a possibilidade de escapar, vai ser muito difícil, porque vai faltar apenas 5 rodadas para o Cuiabá tirar uma diferença muito grande. Então, é um jogo, sim, onde o Cuiabá precisa vencer. E aí tem um potencial interessante nesse jogo. Se o Cuiabá sai na frente, provavelmente ele vai abdicar de jogar. Então vai ser um Botafogo jogando quase que sozinho. Se o Cuiabá sai atrás do placar, o Cuiabá vai se expor de uma maneira completamente descontrolada, completamente desorganizada. E aí é um Botafogo que pode vir até a golear o jogo. Então você tem a possibilidade aqui de trabalhar um mercado de gols até pensando num cenário de 3,5. O melhor dos mundos para trabalhar esse cenário é o Botafogo na frente. Botafogo com 1-0 cedo, igual ele fez contra o Vasco. Botafogo com 2-0 cedo. Dá para pensar nesse cenário de 3,5 gols. Aí para você buscar mais 2, ou mais 1, ou mais 3, dependendo da hora que o Botafogo marcar o primeiro gol. Eu, Theo, por conta das minhas metodologias, não vou te indicar um back Botafogo com essa cotação, apesar de achar que o Botafogo deva vencer esse jogo por aqui. Tá? Eu fico muito mais de olho nesse cenário de gols. O ambas barcam do Cuiabá tem sido muito fraco, né? O Cuiabá falhou em marcar em quase 60% dos jogos. Então pode até acontecer nesse jogo, mas eu prefiro não te indicar, tá bom? Muito provável que o Botafogo vença, mas com essa cotação eu não pego. Se for um Cuiabá sólido na defesa e uma cotação do Botafogo mais elevada, pode ser interessante, tá bom? Bragantino e Atlético Goianiense e Bragantino. Apesar de ter vencido o Galo, o Goianiense continua numa situação de rebaixamento praticamente confirmado, né? Então a obrigação aqui é toda do Bragantino. O Atlético Goianiense segue jogando ali pela sua honra, né? Pela possibilidade do impossível, mas o Bragantino é que tem essa obrigação. Nesse momento o Bragantino com 35 pontos, ele precisa vencer. Problema, o Bragantino só venceu uma partida fora de casa. Temos aqui um jogo relativamente parelho, dá para você trabalhar correção de preço aqui também. O grande problema aqui é muito parecido com o do Vitória e Corinthians, é um confronto direto. Então, qualquer resultado de 1-0, mesmo que o Bragantino tenha sofrido mais do que 1,5 gol praticamente por jogo fora, qualquer vitória por 1-0 também é praticamente goleada. Então eu tomaria muito cuidado para explorar gols num cenário de jogo 0-0 ou num jogo 1-0. No máximo, pensar num over 2,5, ou seja, num over limite, caso alguma das duas equipes esteja com 2-0 no placar. O Bragantino atrás desse placar aqui, ele vai se tornar uma equipe extremamente ainda mais agressiva. O problema é que o Goianiense está trabalhando naquela hipótese de vencer todas as partidas e tentar jogar para o universo, para ver se com 43 pontos ele consegue escapar. Então eu não estou vendo o Goianiense forçando muito para contra-atacar. Então eu tomaria cuidado com esse jogo para explorar gols. Pode até acontecer, a gente ter um ambas marcam, um over 1,5, um 2,5, mas somente no ao vivo para você ter essa percepção. Tá? Não duvido nada que acabe empatado essa partida aqui ou que acabe 1-0. Cruzeiro e Criciúma é muito mais importante em relação ao campeonato para o Criciúma, que está fugindo do rebaixamento, do que para o Cruzeiro. Mas no quesito ânimo, afinal de contas o Cruzeiro tem uma final pela frente contra o Racing, o Cruzeiro precisa dar uma resposta. Ele não jogou bem contra o Flamengo, até teve um início bom de partida e depois um final bom de partida, mas não foram 90 minutos muito bons na derrota contra o Flamengo. E
o Cruzeiro chega a nenhuma derrota no campeonato com o Fernando Diniz. A única vitória do Diniz, como eu falei na introdução do vídeo, foi contra o Lanús, na classificação para a final. Então o Cruzeiro precisa muito melhorar. O Cruzeiro ainda está naquela fase de adaptação, de não dar chutão, né, do time, o jogador ele querer se desfazer da bola no campo de defesa, mas o Diniz não gosta. O Diniz gosta dessa aproximação, de correr o risco para liberar espaço. E o Criciúma é um time traiçoeiro, é um time que marca pressão, é um time que sabe se defender. Contra o Inter, só desbloqueou a defesa do Criciúma aquela falta do Alan Patrick de fora da área, né? Porque o Criciúma de fato é um time que sofre bastante de bola parada, né? Sofreu aqui, ó, de 9 finalizações de fora da área, de falta direta sofreu 2, sofreu 7 gols de cabeça. Então é um Cruzeiro que, apesar de ser favorito, vai enfrentar uma equipe que sabe se defender. E o Criciúma sabe que um empate não é um resultado ruim, não é um resultado muito bom, mas não é um resultado ruim. Jogando fora de casa não é ruim, né? Próximo jogo do Criciúma é contra o Vitória, dentro de casa num confronto direto. Ou seja, o Criciúma empatando com o Cruzeiro, ele pode tentar vencer o Vitória. A Vitória pode chegar nesse jogo aí quase que já escapando, né? E depois pega o Fluminense fora, aí sim é um time mais difícil. Mas o Cruzeiro pode ser surpreendido aqui. Eu não viria nesse jogo para trabalhar a favor do Cruzeiro. Não tem jogando bem. A média do Cruzeiro em casa tem sido muito baixa. O aproveitamento do Cruzeiro em casa tem sido muito baixo. O Cruzeiro venceu uma partida só nas últimas 8 partidas. O Criciúma venceu 2. O Criciúma falha em marcar quase que na mesma quantidade do que o Cruzeiro, né? A média de gols marcados pelo Cruzeiro é melhor, mas ainda assim o aproveitamento do Criciúma não é tão ruim. Então é favorito o Cruzeiro? É, mas para mim é um jogo para correção de preço. Se o Cruzeiro não começar bem, se o Criciúma começar muito bem, essa cotação do Cruzeiro pode corrigir. E outra coisa, como a gente está no início de trabalho do Fernando Diniz, e é sempre assim nos clubes que ele passa, o Criciúma ele pode adotar uma marcação-pressão lá na área do Cruzeiro para forçar o chutão ou para roubar a bola e tentar criar perigo, como o Flamengo fez. E aí é perigoso. Se o Cruzeiro estiver saindo lá de trás, trabalhar a favor do Cruzeiro, na minha opinião, não é uma hipótese boa por aqui, tá? Então toma um pouco de cuidado com esse jogo. E de novo, Criciúma na frente é um jogo para tomar cuidado para gols, porque ele conseguiu se defender muito bem contra o Inter e acabou tomando um gol numa bola parada e aí, óbvio, foi obrigado a vir para cima, tá? Fortaleza e Vasco. Fortaleza ainda tem chance de brigar pelo título, né? É difícil, muito difícil, mas ainda tem chance. E pega um Vasco aqui que a gente não sabe de fato o que tá querendo, né? O Vasco, ele tinha uma possibilidade de chegar num G6, agora a distância já ficou bem complicada, já abriu aqui 11 pontos do São Paulo. Ainda tem o Bahia na frente, ainda tem o Cruzeiro na frente. O Vasco não cai mais, com 43 pontos é muito difícil, então o Vasco vai aí só somar os seus 45 pontos e ficar de boa, mas poderia ter entregado um pouquinho mais nessa final de campeonato. Acho que houve uma queda também por conta da eliminação na Copa do Brasil, né? Dá uma desanimada, e o Vasco também vem de um cacete sofrido no clássico contra o Botafogo. O time do Fortaleza é o melhor mandante da competição, são 100% dos jogos saindo na frente do placar. Mesmo no jogo que ele empatou agora recentemente em casa, que foi contra o Galo, o jogo foi 1-1, o Fortaleza saiu na frente. Não falhou, obviamente, em marcar nenhum jogo. 50% dos jogos ele fica sem sofrer gol. Um ataque muito forte, uma defesa muito sólida. Pega um Vasco que venceu só 3 partidas fora de casa, que tem uma dificuldade muito grande de marcar, tem uma quantidade de gols sofridos bem elevada. O aproveitamento do Fortaleza é 2 vezes melhor do que o do Vasco. O primeiro tempo do Fortaleza é melhor. Já o segundo tempo ainda é superior, mas aí fica um pouco mais igual. Então dá para trabalhar aqui numa hipótese de correção de preço, onde o Fortaleza, se começar muito bem o jogo, você pode trabalhar a favor do Fortaleza ou contra o Vasco. Eu não duvido de uma vitória do Fortaleza por aqui. Sendo bem sincero, o Fortaleza está muito embalado, né? E eu não duvido de um cenário para pelo menos 2 gols. Mas essa cotação não me agrada. Eu pegaria o cenário aqui com uma cotação próximo de 1,80 ou 2, tá? Nos jogos do Fortaleza, 56% dos jogos foram over 1,5 e 75% dos jogos do Vasco fora de casa foram over 1,5. Ou seja, uma cotação mais elevada aqui seria mais interessante, tá? O Vasco tem sofrido bastante de cabeça, o Fortaleza até marca um pouco nesse fundamento, mas quem marca muito nesse fundamento, 2 vezes mais que o Fortaleza, é o Vasco. Então o Fortaleza tem que tomar cuidado com as bolas paradas da equipe do Vasco, tá? De resto, acho que é um jogo pra gente ficar de olho sim, em algum cenário para estar contra o Vasco no trade, se o Vasco der sinal de que não tá tão interessado assim, tá? Juventude e Bahia também é um jogo interessante para trabalhar uma correção de preço. Aqui a gente tem muito mais o interesse do Juventude em escapar do rebaixamento, né? A situação do Juventude depois da troca de treinador, depois da saída do Roger Machado, foi uma queda vertiginosa, né? Não foi muito bom o trabalho do novo treinador. O Juventude, ele tinha um índice dentro de casa, né? Um desempenho dentro de casa muito, muito bom. Hoje em dia o Juventude já é um mandante extremamente comum
né? O 12º melhor mandante. Era muito difícil vencer o Juventude lá no Sul. Hoje em dia, ó, o Juventude com apenas 2 vitórias dentro de casa. O Bahia também faz uma campanha fora muito ruim. É um jogo que, sinceramente, se não fosse pelo fato do Juventude estar disputando aqui o rebaixamento, eu até deixaria de fora. Tá, o Bahia já está longe agora de tentar buscar uma vaga no G6. Se o Botafogo não for o campeão da Libertadores, o Bahia pode até ficar de fora da Libertadores. Então, sinceramente, é um jogo mais difícil de se trabalhar. Eu viria no máximo aqui para trabalhar a correção de preço, tá? Não olharia nem para o mercado de gols, apesar de ter aqui um time do Juventude que falha pouco em marcar em casa e também um time do Bahia que falha pouco em marcar fora. Tudo indica até um jogo, uma possibilidade de ambas marcam, tá? Mas eu vou deixar somente um jogo para correção de preço. E para finalizar, nós temos São Paulo e Atlético Paranaense. Como eu falei, aqui a gente tem um interesse muito grande do São Paulo de uma aproximação no G4. São Paulo não está isento aqui de ter uma vaga no G4. Fez um excelente jogo contra o Bahia, apesar dos erros na saída de bola do Bahia. São Paulo aproveitou muito bem. Dentro de casa, o São Paulo vem numa fase muito boa. A última derrota do São Paulo em casa foi contra o Internacional, óbvio, né? Era um São Paulo que, se eu não me engano, tinha um jogo da volta para fazer com o Galo na Copa e acabou focando muito mais. O Inter estava muito mais focado, o Inter venceu, mas isso não apaga o que o São Paulo vem fazendo dentro de casa, um aproveitamento muito bom, sai na frente do placar com muita frequência. E um Atlético Paranaense que só venceu fora 4 vezes, que saiu na frente do placar em apenas 31% dos jogos, que nos últimos jogos, ó, deixa eu ver a sequência de jogos aqui, sem vitória do Atlético Paranaense fora de casa. Olha isso daqui, ó, olha os últimos jogos fora. Empate contra o Criciúma fora, derrota e eliminação na Sul-Americana contra o Racing por goleada, derrota para o Flamengo, derrota para o Corinthians por goleada e 1-0 contra o Fluminense. No geral, ainda tem a derrota contra o Vitória, depois da situação lá do pacto, e uma vitória contra o Cruzeiro que tomou um cartão vermelho com 5, 6 segundos de jogo. Então, óbvio que o Atlético Paranaense foi beneficiado. Não dá para atrelar essa vitória aqui num bom jogo. Foi um bom jogo contra 10 jogadores. Então, é um Atlético Paranaense que vem muito mal das pernas e vai precisar de fato, né, com perdão da piada, de um pacto muito forte para poder escapar. Eu acho que até, assim, comentando uma opinião minha, que ninguém quer ouvir, mas teve muita gente criticando essa campanha, né, muita gente levando para o lado religioso da coisa. Óbvio que foi uma campanha para chamar a torcida para dentro do estádio, para fazer um caldeirão, foi óbvio uma sacada para os torcedores, mas muita gente levou para o lado negativo e aí virou meme, né? O fato do Vitória ter vencido lá na casa do Atlético Paranaense, colocou uma música lá para sacanear o Atlético Paranaense no Rios e tudo mais, mas acaba sendo uma pressão gerada em cima dos caras mesmos, né? A gente sabe o mundo que a gente vive hoje, no nosso tempo de internet, você faz uma coisa para chamar atenção, se der errado, isso vira contra você, vira uma arma pro seu rival te sacanear, né? E é um Atlético Paranaense que, se não vencer, pode ver o Juventude ultrapassando, pode ver o Cuiabá chegando um pouco mais perto, pode ver o Bragantino, o Criciúma se distanciando. Enfim, é uma situação complexa mesmo o time do Atlético Paranaense tendo um jogo a menos, tá? Para mim, é um jogo para correção de preço. Não duvido de uma vitória do São Paulo por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o São Paulo venceu fora de casa uma vez, foi até uma vitória, se não me engano, foi uma falha do Thiago Heleno, né? Das últimas vezes que o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense, ó, uma vitória do Atlético Paranaense em 2019, uma vitória do São Paulo em 2020, depois um empate 0-0, mais uma goleada do São Paulo aqui 4-0, uma vitória 2-1 do São Paulo e só. Deixa eu ver se tem um histórico mais fidedigno aqui para eu colocar. Ó, São Paulo não perde para o CAP há 3 jogos, sofreu gol nos últimos 4, o CAP sofreu nos últimos 3. Então, mesmo sem derrota, o São Paulo sofreu nos últimos 4 jogos consecutivos. Dá para pensar nesse ambas marcam, não dá? Com essa cotação de 2,10? Também dá para pensar num jogo para 2 gols. Olha só, 69% dos jogos do São Paulo e 63% dos jogos do CAP, dentro e fora, respectivamente, com 2 gols. Se for uma cotação acima de 2, vale a pena ficar de olho, tá bom? Cenário que me agrada para gol, São Paulo na frente. Atlético Paranaense desesperado, pode ser um cenário interessante para a gente buscar mais gols por aqui. Fechou? Bom, vou deixar vários outros jogos complementares listados aqui no Radar Esportivo, tá? No link aqui embaixo. Tem muito jogo nesse sábado. Se você quiser fazer a segunda divisão da Alemanha, mais jogos da Série A, tem a Eredivisie, tem a Primeira Liga de Portugal, tem a Arábia Saudita, tem Escócia, tem La Liga, além do jogo do Real Madrid, tem Premier League pra caramba. Enfim, tem muita coisa para você se envolver se você quiser. Eu acabei fazendo mais um apanhado de Campeonato Brasileiro, que tá na reta final e vale a pena a gente ficar de olho, e também nos principais jogos da Europa. Vou ficando por aqui, deixo aqui o espaço aberto para você entrar com as suas opiniões, com as suas correções e, óbvio, com os seus complementos também para me ajudar. Não esquece o like no vídeo, vai ser um prazer ter você inscrito nesse canal se você não é inscrito. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Fiquem com Deus e até amanhã.